Voltamos com o programa Nossa Escola Dominical, nosso último bloco do estudo de Jesus, o novo mandamento e o novo mandamento do amor. A nossa lição número 10 do programa de Educação Cristã sobre a revista Jesus, o Evangelho do Filho de Deus. Estamos lendo e estudando o livro de João, estamos lendo e estudando a Bíblia. Veja bem, a partir do momento que nós vimos Jesus definindo quem era o seu traidor, o que iria acontecer, muitas expectativas naturais podiam se esperar. Ele poderia se defender, ele poderia criar um plano de fuga, ele poderia repreender e expulsar aquele que seria o traidor. Entretanto, Deus em Jesus revela o seu amor por nós. E uma coisa que o amor gera em nós é humildade. Humildade. Depois de tudo isso, o Jesus falar aquilo que iria acontecer com ele, começar a alertar da sua partida para junto do Pai através de um processo doloroso, difícil, que todos precisariam ter a sua cota de sacrifício e a dele seria maior. Ele não toma nenhuma atitude covarde, pelo contrário, ele mostra um amor perseverante, é o nosso tópico 1 do subtópico 1 do tópico 2. O lava-pés que Jesus proporciona aos discípulos é uma lição de humildade e amor, porque o amor é humilde. O amor nos leva a servir. E este é um princípio do reino de Deus. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor, que sirva mais, aquele que serve, este é que reflete a glória, reflete a personalidade, reflete o caráter de Jesus. Veja bem, esse amor perseverante, ele não é à toa, portanto Jesus sabia todos os defeitos dos discípulos, inclusive que Pedro o negaria. Ele sabia que Pedro o negou, Judas o traiu, e ainda assim Jesus os abraça de forma que ele lava os pés e ele começa a levar aos discípulos aquilo que ele tinha, começar a despertar neles o caráter que eles deviam ter pós a partida de Jesus, o caráter de humildade e de amor. E veja duas situações que são delicadas, dois limitados discípulos, como somos eu e você, Pedro e Judas. Jesus sabia que Pedro o negaria e sabia que Judas o trairia. E qual foi a diferença dos dois? A diferença é que Judas não se permitiu ser arrependido. Ele não se permitiu viver uma nova vida, mesmo depois de alertado que seria pego, o seu coração seria pego por Satanás. E ele não se permitiu voltar. Já Pedro não, Pedro se arrependeu. Ele, na sua personalidade, como conhecemos, né, inflamado, impetuoso, tentou fazer de Jesus ali, não, Senhor, você não pode lavar meus pés, eu que tenho que lhe lavar. E Jesus fala com você, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo no reino de Deus. Então Pedro então me lava o corpo todo, Jesus. Pedro era muito impossível quando Jesus compartilhou que seria levado, que já não poderia estar junto com os discípulos. Pedro se levanta e diz, Jesus, eu estarei contigo até a morte, eu estou pronto para dar a minha vida. E o que acontece? Jesus o alerta, Pedro, o galo não cantará enquanto você não me negar, até que você me negue 3 vezes. Isso não fazia sentido para a personalidade de Pedro, que era intenso. Mas os dois, com as suas fragilidades, tiveram respostas diferentes ao amor e à dedicação que Jesus os havia entregue. Jesus entregou muito amor. Jesus derramou tanto amor que ele, ao final do seu ministério, relatado no livro de João, é justamente a palavra que mais fica marcada, como disse. Se você vê as citações do quanto o autor nos faz a referência, que do 1 ao 12 foram 12 vezes que foi a palavra amor. Agora, a partir do capítulo 13 ao 21, praticamente a segunda metade do livro, foram 44 vezes a palavra amor retratada. Apesar que todos os atos de Jesus foram atos de amor. E essas palavras que Jesus estava nos ensinando a amar, não foi para outra razão, senão para estabelecer um novo padrão de comportamento entre aqueles que julgavam ser seus discípulos. Veja bem,
eu e você temos esse mesmo chamado, sermos discípulos de Jesus. E eis que temos um novo mandamento. Nosso subtópico 2 do tópico 3. Qual é este mandamento? O mandamento anterior era o seguinte: amar ao próximo como a si mesmo. Isto era a lei judaica, isto está nos 10 mandamentos, isso já era conhecido de todos, é uma obrigação, amar ao próximo como a si mesmo. Isso já é relevante, importante, belo. Entretanto, Jesus ele coloca um grau maior àquele que quer ser seu discípulo. Ele fala, eu lhe dou um novo mandamento, há um grau a mais. Mais do que você amar como a si mesmo, você deve amar, vocês devem se amar uns aos outros como eu vos amei. E veja bem, qual o significado desse amor? Qual o resultado de amar uns aos outros? O que isso vai repercutir no meu ambiente? Jesus coloca um argumento maravilhoso. O autor nos chama a atenção que esse testemunho do amor, ele é o maior sinal de apologia da nossa fé. Apologia seria a defesa da fé. Quantas vezes nós somos desafiados a explicar a nossa fé de forma ríspida, de alguém que nos ofende, de alguém que diz, vocês estão errados, vocês são presunçosos em achar que são discípulos de Jesus. Jesus foi apenas um personagem, Jesus não tem essa exigência toda, você não precisa frequentar uma igreja, você não precisa abrir mão das suas paixões, da sua bebida, dos seus vícios, você pode viver a vida de qualquer forma e você é questionado a sua fé. E a grande questão é, não importa o que você fala, não vai ter argumento maior do que nós, como igreja, apresentarmos Jesus através do nosso amor uns pelos outros. Imagine, você pregar o dia inteiro, você andar na igreja em igreja, de cidade em cidade, gravar vídeos, ter grandes mensagens muito visualizadas, mas você não amar o seu próximo como Jesus lhe amou. Existem tantas outras parábolas que nos falam a respeito disso, como aquele servo injusto que foi muito perdoado e na hora de perdoar um pouquinho, não perdoou. Imagine, este é o maior testemunho de defesa da nossa fé. Jesus nos alerta, se vocês vos amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então eis aí a razão, eis aí o modo do amor que nós devemos viver uns com os outros, dentro da igreja, dentro da família, dentro do lar. Você é desafiado a isso. Hoje a viver um novo mandamento. E lembrando, não é uma opção. Não é subjetivo, é objetivo. Eu e você temos um desafio a partir de hoje. Não somos vítimas como Jesus não foi. Ele se entregou por nós e nós nos devemos entregar por ele, consciente que o amor que demonstramos um pelo outro é o maior testemunho que recebemos o sacrifício de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que nós nos encontremos logo na próxima aula e numa escola dominical mais próxima e juntos possamos celebrar o amor de Jesus que nos une. Até a próxima. Tchau, tchau.